Graça e paz, você que está nos acompanhando. Eu sou o pastor Tiago e estou aqui representando a nossa Associação das Igrejas Batistas aqui do Sudoeste do Paraná e temos tido nesses dias a alegria, o privilégio de receber aqui em nossa região o pastor Roberto Silvado, um pastor que para nós é uma inspiração de pastoreio, já está há 35 anos? 36. 36 anos liderando, pastoreando a Igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba, e nós temos o privilégio de tê-lo para essa conversa tão proposital a respeito do reino de Deus, a respeito da Igreja de Jesus, de forma específica com a ênfase na vida discipular. Bem-vindo, pastor Roberto. Obrigado. Que bom tê-lo com a gente. Já temos recebido tanto de Deus através do Senhor nesses dias e gostaríamos de aproveitar um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nos oferecer da parte de Deus para o nosso ofício pastoral, para o nosso ofício missionário aqui na nossa região. Legal. Para essa conversa, gostaria que nós considerássemos inicialmente, porque eu imagino que você que está nos acompanhando tem o desafio de cumprir aquilo que Jesus nos designou a fazer, que é fazer discípulos. Nós não temos outra razão para vivermos no mundo a partir da ótica do Evangelho, senão a de fazer discípulos. E nós gostaríamos de ouvir do Senhor como que podemos constituir uma cultura discipular no meio da igreja, para além daquilo que às vezes nós conhecemos como discipulado na igreja, para além da formalidade, para além de programas mais rígidos dentro do contexto local. O que o senhor poderia nos falar a respeito de como pastores, de como missionários podemos gerar essa cultura discipular dentro do contexto da nossa igreja local? O desafio é nós conseguirmos transformar os programas de discipulado que nós temos nas nossas igrejas em uma cultura discipular. Os programas são bons, eles cumprem um papel, mas eles não cumprem o papel principal, que é transformar o membro da igreja em um discípulo, uma pessoa que está envolvida num processo discipular de vida, que envolve a vida toda. Muitas vezes nós temos discipulado para novos crentes, é discipulado para alguém que está vindo de uma outra denominação, é discipulado para casais, e nós não enxergamos o todo. Nós estamos falando sobre mudança de cultura dentro da igreja. O que nós estamos falando é nós nos tornarmos uma igreja discipular. Existe um movimento mundial conhecido como a década de fazer discípulo, desde 2020 a 2030, que está desafiando as igrejas no mundo todo, e aqui no Brasil também existe esse movimento, e nós queremos que as igrejas se transformem em centros de discipulado, lugares onde discípulos de Jesus estejam envolvidos diariamente num processo de fazer discípulos. Afinal, a grande comissão, ela é muito mais do que ir, e às vezes nós nos concentramos só no id, e nos esquecemos que nós temos que ir, mas ir para fazer discípulos, não é só para ir. E nós vamos e evangelizamos, e é bom isso, mas nós temos que ir, evangelizar e fazer discípulos daquelas pessoas que foram evangelizadas. E Jesus disse, ide fazer discípulos, ensinando todas as coisas. Nós temos que repassar para essas pessoas o conceito do Evangelho, a vida plena que há em Cristo. E você faz discípulos para que eles façam o quê? Para que esses discípulos façam discípulos. Então, não basta eu só ensinar para a pessoa, mas essa pessoa tem que olhar para a grande comissão e dizer, essa grande comissão é minha, agora eu preciso ir e eu preciso fazer discípulos. Afinal de contas, foi assim que nós recebemos o Evangelho, porque alguém que recebeu o Evangelho passou o Evangelho para outra pessoa, que passou para outra pessoa, e cá estamos nós aqui conversando sobre discipulado e como nós podemos cumprir a grande comissão. Muito bom. Vamos imaginar que no nosso contexto regional exista algum pastor, algum líder, algum missionário que, ao fazer uma reflexão sobre a cultura do discipulado, constate que é necessário melhorar mais esse aprimoramento da cultura discipular.
O que o senhor poderia nos falar quanto à praticidade desse desafio da convergência, possivelmente de uma igreja que não tem fortemente o DNA discipular, para se tornar ainda mais uma igreja discipular? Eu acho que existem alguns passos muito simples. O que a gente quer é que a igreja entenda que nós somos chamados para sermos discípulos que fazem discípulos, basicamente isso. E quando a gente entende isso, todos nós estamos envolvidos num processo discipular. Não é só crente novo que precisa ser discipulado. Todos nós, aquele membro de igreja há 40 anos, precisa estar ativamente envolvido em um processo discipular. Eu preciso estar experimentando discipulado, recebendo de outras pessoas, eu preciso estar compartilhando com outras pessoas. O que eu falaria para os colegas pastores que estão nos ouvindo é: você precisa dar exemplo para a sua congregação. Então você, como membro de igreja antigo, como líder de uma igreja, você precisa estar envolvido ativamente em um processo discipular. Então, a minha sugestão é que você inicie um grupo de discipulado na sua igreja. Quando eu cheguei na igreja do Bacaxeri, há 36 anos atrás, nós tínhamos 120 membros, mais ou menos, e eu queria começar um processo discipular com membros da igreja, e eu disse: eu preciso conhecer o coração dos meus líderes chaves, e eles precisam conhecer o meu coração. E nós, por estarmos num centro urbano, durante a semana, à noite era difícil que todos viessem até o prédio da igreja. Então o que nós fizemos? No sábado pela manhã, nós nos reunimos às 7h30 da manhã, cada um trazia alguma coisa para o café, tomávamos café até às 8h, e das 8 às 9 nós estudávamos um livro. Na época, nós estudamos um livro, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Então era um capítulo por semana, e depois estudamos outros livros. Mas a ideia não era o livro, era estarmos juntos. A mesa. A mesa, era ouvir o coração um do outro, era orarmos juntos. É aquela história, o discipulado é mais do que a dimensão cognitiva. Tinha a dimensão afetiva, nós orávamos ao Pai, nós encorajávamos uns aos outros, e fruto daquela experiência discipular, aqueles homens eram líderes de área-chave na igreja, eram pessoas estratégicas na igreja. Eles estavam colocando a mão na massa e fazendo as coisas acontecerem na igreja. Então, as 3 dimensões do discipulado, a cognitiva, a afetiva e a psicomotora, estavam acontecendo como resultado daquele café da manhã. Então, a minha sugestão para você, pastor, é que você diga quem são as pessoas estratégicas da minha igreja e qual seria o melhor dia, a melhor hora de nós nos reunirmos e estarmos à mesa. Pastor, o senhor está nos dizendo que qualquer igreja instituída, em qualquer lugar, com qualquer quantidade de pessoas, acima de 2 ou 3, porque ali Jesus está, qualquer ajuntamento do povo de Deus tem potencial para viver a experiência, a cultura do discipulado de uma forma autêntica e transformadora? Sim. Quando eu e minha esposa plantamos uma igreja lá nos Estados Unidos, enquanto eu fazia o doutorado, era uma igreja hispana, nós começamos a igreja, era eu, minha esposa e um casal de idosos que estavam aposentados e queriam plantar uma igreja naquela cidade, e nós fomos convidados para ir até lá. E nós tínhamos um grupo discipulado com os primeiros convertidos ali. E eu e minha esposa, nós fazíamos discipulado com aquelas pessoas, porque nós acreditávamos que eles seriam líderes estratégicos no futuro. E de fato foram. Eu estou me lembrando do Mário e da Letícia. O Mário e a esposa foram os primeiros convertidos que nós tivemos. O Mário hoje é pastor, mas nós nos reuníamos e nós 4 tínhamos um grupo discipular, compartilhando o coração, compartilhando a palavra e saindo para visitar juntos, para evangelizar juntos. E daqui a pouco o Mário estava com um grupo de pessoas, discipulando aquelas pessoas que eram discípulos dele. Eu já estava com outro grupo de pessoas que eu estava discipulando, e a nossa igreja foi crescendo a partir disso. Quando o pastor entende que ao investir na vida de pessoas de uma maneira intencional, ele está criando uma possibilidade de multiplicação dentro da sua igreja, ele está tirando o olhar para uma realidade fixa, estática,
e Ele está abrindo as portas para que o Espírito Santo permita que ele sonhe com um futuro maior e melhor para aquela igreja. Muito bom. Mas se o pastor ele já tem uma liderança instituída, ele já vem com uma comunidade forjada dentro de um jeito de se viver o Evangelho, e que ao avaliar ele perceba algumas dificuldades ainda para essa aderência do discipulado, para esse engajamento da liderança, qual seria a sua palavra para esses pastores, esses líderes, que já tem uma formação enquanto liderança, já tem uma cultura estabelecida na igreja, que é bíblica, que é séria, que é com boa doutrina, mas que é uma cultura que ainda tem dificuldades da vivência real do discipulado? Que palavra o senhor poderia nos deixar de incentivo para esses pastores que estão pastoreando uma boa igreja, mas que ainda têm dificuldade para a vivência do discipulado? A minha palavra de estímulo seria no sentido: continue pregando os princípios da vida discipular. Continue pregando, são os 5 princípios da igreja multiplicadora. Continue pregando esses princípios, continue compartilhando e envolva-se você mesmo num processo discipular. Talvez com 1 ou 2 pessoas, e compartilhe as experiências que você tem. Muitas vezes existe uma resistência por uma experiência ruim no passado. E esses líderes, por causa daquela experiência ruim no passado, eles dizem: nós não queremos que aquilo se repita. E isso acontece em muitas igrejas. Outras vezes eles tiveram um pastor que não foi tão feliz no ministério dele, e ele falava muito sobre isso, mas só falava, ele não vivia vida discipular. E quando você começa a falar de vida discipular, o que vem à memória deles é mais um que só fala. Eu não quero ser enganado por mais um. Dê tempo ao tempo. E comece a discipular pessoas. Eu acho que a experiência, o exemplo e o compartilhar as experiências tem uma força muito grande. E com o tempo, essa resistência vai sendo reduzida. E o que acontece, eu tenho visto muitas vezes, existem igrejas que são monolíticas e elas não querem mudar. Elas querem viver daquele jeito porque é daquele jeito que elas querem viver. Na minha experiência, Deus mexe as peças do tabuleiro com muita facilidade. E se o teu coração arde por discipulado, Deus vai tirar você daqui e colocar você ali para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Muito bom. É claro na Bíblia o projeto de Cristo para a sua igreja. E como ele é o edificador da igreja, à medida que nos disponibilizamos e nos esforçamos para viver o que ele nos propõe, ele vai fazendo, ele vai convencendo as pessoas, né? O Espírito vai convencendo as pessoas. É uma coisa extraordinária. E, pastor, algo também importante que nós gostaríamos de considerar com o senhor é sobre o papel do líder dentro dessa dimensão geral da igreja, numa postura discipular, uma vez que o pastor ele precisa ensinar, mas também precisa viver, né, para que aquilo que ele fala seja autenticado no contexto da igreja. Como o pastor deve se posicionar? Independente se a igreja é uma plantação recém-feita ou se já é uma igreja organizada com uma certa história, qual a palavra do pastor para nós, enquanto liderança aqui do Sudoeste, nessa dinâmica pastoral, dentro do contexto da igreja, não apenas na implantação da visão ou no fortalecimento da visão discipular dentro da igreja? Como que o pastor deve lidar, por exemplo, no aspecto do pastoreio, mas ao mesmo tempo no aspecto do discipulado e daqui a pouco no cuidado dos discipuladores? O pastor que lidera é o pastor que discipula? Como é que a gente pode abordar esse papel do pastor, não apenas na implantação, mas depois na manutenção e no desenvolvimento da visão discipular dentro da igreja? Quando uma igreja se torna uma igreja discipular, se implanta na igreja uma cultura do vice, uma cultura em que nós estamos sempre trabalhando, servindo com alguém que é um aprendiz do nosso lado. Então, aquele pastor que é de uma igreja bem pequena e ele está
implantando essa visão discipular, desde o começo daquela plantação de igreja, ele não faz tudo. No começo ele até arruma as cadeiras, mas ele tem alguém que vem e começa a ajudá-lo a arrumar as cadeiras. E daqui a pouco ele não arruma mais a cadeira, porque já tem alguém que vem, arruma a cadeira e tem alguém que ajuda quem arruma a cadeira. E ele agora já está ajudando a montar o som. E de repente ele já tem alguém junto com ele. E conforme a coisa vai indo, ele com essa visão discipular, essa cultura discipular, todo mundo está treinando alguém para fazer a obra de Deus, seja no sentar e fazer um estudo bíblico, seja em permitir que a igreja aconteça. Um exemplo disso, quando nós estávamos plantando a igreja nos Estados Unidos, na nossa cidade era tão pequenininha que não tinha ônibus. Então, ou as pessoas vinham a pé ou tinha um carro. Então nós tínhamos uma van na igreja para buscar as pessoas. Eram 2 vans na realidade. Então nós íamos buscar as pessoas nas casas para elas poderem vir ao culto. Então no começo era uma van e eu dirigia. Depois começou a crescer a igreja, eram 2 vans e eu e um irmão dirigíamos. E eu consegui mais um irmão para dirigir e agora eu supervisionava os 2 irmãos que dirigiam. Quando um ficava doente, viajava e não podia, eu também dirigia. Ótimo exemplo. Aí daqui a pouco eu não era mais quem supervisionava os 2 que dirigiam. Não, na realidade eu conversava com quem supervisionava os 2 que dirigiam. Quando alguém viajava, ficava doente, era esse irmão que supervisionava que dirigia. Porque eu já estava fazendo uma outra coisa. A cultura discipular na igreja faz com que aquela igreja seja um celeiro de líderes. Porque você tem uma cultura que eu estou sempre formando alguém para servir no reino de Deus. Fantástico. Essa é a grande virada da chave em que você diz: a minha igreja é uma igreja que entendeu o que é discipulado cristão. É mais do que sentar e estudar um livrinho com alguém. É mais do que fazer um grupo de estudo bíblico. Uma igreja discipular é uma igreja que faz discípulos o tempo todo para que eles façam discípulos. Em todas as dimensões e todas ambientes. as dimensões da vida cristã, em todas as dimensões da vida da igreja. Fantástico. Muito bom. Bom, a gente ficaria aqui um dia conversando e bebendo, né, de toda a sua experiência. Mas, pastor, o senhor poderia nos dar uma palavra final a essa liderança que nos acompanha, um povo que ama Jesus, um povo que está aí gastando a vida para a glória de Deus no campo missionário, em diversas regiões aqui dessa parte do nosso estado. Poderia nos deixar uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento para esse trabalho que o Senhor tem nos proposto, que é tão desafiador, mas ao mesmo tempo é tão encantador porque Ele está realizando? Deixe-nos uma palavra para encerrarmos essa nossa conversa. Legal. A minha palavra é que Deus continue encorajando e abençoando você de uma maneira muito rica. Que você continue lembrando-se do chamado, o que o levou inicialmente a estar envolvido no ministério. Que independente das circunstâncias, que você possa continuar olhando para Jesus e fazendo o seu melhor. E Deus certamente abençoará e multiplicará todo o seu trabalho. Se de alguma maneira nós lá na Igreja Batista do Bacaxeri pudermos abençoar a sua vida, por favor, entre em contato conosco com a maior alegria. Gostaríamos de ser resposta de Deus ao seu coração. Que Deus abençoe. Amém. Deus Pastor, abençoe, obrigado por esse tempo. Como é bom estar ao seu lado, ouvindo tantas coisas de Deus. Que Deus continue te abençoando, te dando saúde integral a você, a sua casa, para que você continue sendo essa boca de Deus para a nossa geração. Amém. Deus Obrigado. abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. Que Deus continue sendo louvado em tudo em nossa vida. Um abraço.